Não, agora não. Ah, certo. O projeto Som da Mata completou em 2016 10 anos de atividades, apresentando shows das mais variadas vertentes da música instrumental, divulgando para o público potiguar e visitante o talento de artistas nesse segmento, em meio à exuberância da Mata Atlântica do Parque das Dunas. Nesses 10 anos, foram apresentados 264 espetáculos para um público de aproximadamente 130 mil espectadores, que tiveram a oportunidade de apreciar gratuitamente o melhor da música instrumental potiguar. Os espetáculos acontecem no Anfiteatro Pau Brasil, nos finais de tarde de domingo. Compositor com uma obra vasta, bem plural, né? Compõe para violão, para cavaquinho, para bandolim. Agora, mais recentemente, nos últimos álbuns dele, tem acordeon, tem xilofone, violoncelo. Então, assim, Edmilson, que toca xilofone com a gente, Milcinho, falou que Gilvanclin comparou Gilvanclin a Vivaldi, né? Na maneira tão arpejada de compor. A importância do projeto Som da Mata para nós, até eu fico sem palavras para dizer, porque dá uma visibilidade muito grande e isso é de uma importância assim, fenomenal para quem faz um projeto social. Eu estou muito feliz e nesse ano que a gente está comemorando o ano dos 10 anos, mais uma vez o Som da Mata nos prestigia. Muito obrigado e espero que todos adorem a nossa apresentação. Minha história musical começa em 2006, quando no meu bairro, assim, com os amigos de escola, a gente formou um trio Pé de Serra, né? Aí justamente na mesma época surgiu a Ilha de Música. Aí eu na época já tocava zabumba, né? Aí eu fui pra Ilha de Música, né? Ter a iniciação lá, toda a iniciação musical com Gilberto e com Inês. Aí eu disse, não, você pode continuar aqui. Na época eu já tinha o quê? Meus 14 anos, 14 para 15 anos. Aí comecei a ganhar até gosto pela música, fui aprendendo o lance da partitura, o lance de outras coisas do mundo da música, que eu achei bem interessante. Eu digo, rapaz, se eu estou fazendo isso aqui, eu posso levar isso aqui como profissão para minha vida, né? Que é uma coisa
simples, não tão simples, mas uma coisa que é prazerosa. Você sente prazer quando você faz música. Aí pintou esse lance, né, de música. Fiquei. Quando foi em 2008, dia 12 de outubro de 2008, surgiu o Sonzinho da Mata, em 2008. Aí foi a primeira apresentação aqui no Som da Mata. Encantado com o público, muita gente, aquela tensão. Aí foi 2008, 2009, 2010, até 2014 eu fazia o Sonzinho da Mata, né? Ainda considerado criança, né? Já nem sendo tanto criança, né? Aí agora, esse ano 2016, eu tenho a oportunidade de voltar ao Som da Mata com um show solo meu, é coisa única. O principal palco da música instrumental de Natal abriu a porta para me fazer um show instrumental só meu, sem ser com a turma da Ilha de Música, que eu aprendi várias vezes com a Ilha de Música, e agora ter a oportunidade de ter um show só meu, é coisa muito gratificante. E o Som da Mata, eu posso dizer que é um projeto assim incrível, chega assim a ser um ponto de partida para quem está começando. Porque se você ver, semana passada teve quem? Roberto Taufik, que é um super violonista a nível mundial. Aí na outra semana tem Erinaldo. Eu que sou um cara que estou começando agora a minha carreira, né? E depois já teve Jubileu, Sérgio Groove e outros tantos aí. O Som da Mata ele é um projeto muito importante no cenário da música instrumental de Natal, seja para o consagrado ou para quem esteja começando. No dia 3 de julho de 2016, foi realizado o especial Ao Mestre com Carinho, em comemoração aos 10 anos do Som da Mata e uma homenagem ao músico Manoca Barreto, primeiro artista a tocar no projeto. Falar da importância de Manoca no cenário musical da nossa cidade não é fácil, mas também não é difícil, porque a gente pode definir a importância dele com a única palavra, que foi ele um ser fundamental na música potiguar, né? Foi através dele que a música instrumental ganhou forma, ganhou vida, ganhou força aqui nessa cidade, ganhou experiências. Manoca trouxe muito conhecimento para a gente que até então era muito carente, né, de informações. E ele, como tem viajado bastante naquela época e feito cursos fora, então ele trouxe vários cursos de harmonia funcional, de improvisação, para que a gente tivesse acesso a esse material. Então, além de uma pessoa amável e generosa, porque Manoca ajudou a todo mundo ser o que nós somos hoje, com certeza a maioria dos grandes músicos da cidade tem uma parte no coração que guarda o ensinamento do Manoca. E é uma grande alegria essa coincidência do projeto O Som da Mata completar os seus 10 anos e ceder esse dia maravilhoso para homenagear o saudoso Manoquinha. Então é uma união de muita energia, de muitos músicos, muitos amigos, de celebração, de reviver as músicas de Manoca, né? Então é uma felicidade sem tamanho. Viva Manoquinha, viva o Som da Mata pelos seus 10 anos de sucesso. Em nome de todos aqui, queria parabenizar o Som da Mata, né, pelos seus 10 anos de sucesso e também pela sua fundamental importância, né, na propagação da música instrumental e também na formação de plateia nesse segmento, né? Então, desejamos ao Som da Mata vida muito, muito longa. E hoje o Som da Mata é dedicado inteiramente a Manoca Barreto. E cada pessoa que está aqui no palco, Júnior Primata, Carlinhos Suassuna, Antônio de Pádua, Kleber Campos, Darlan Marley, Jô Ferreira, Cacá Veloso.
A continuidade do Som da Mata é uma forma de colaborar para o fomento da música instrumental local, oferecendo à cidade um espaço para a apreciação da boa música, propondo um programa para toda a família, além de engrandecer o panorama cultural de Natal, inserindo-a no circuito da música instrumental brasileira e revelando ao país o talento de nossos artistas.